E aí, Fábio e Juliano. Prazer estar aqui de novo, novamente. Sentar aqui desse lado agora, gostei. Bom, temos um tema belo aqui, com 3 pessoas que vivem e respiram de TV, que já respiraram TV. Agora eu sei que o Fábio também está respirando outros lares também, né? Como a gente. Bom, Fábio, eu quero começar logo com você. Você teve uma grande responsabilidade durante muitos anos em escalar como produtor de elenco para a TV aberta. O que diferencia hoje para você achar um ator específico para a TV aberta ou de uma grande estrela? Tem alguma diferença? Teve algum momento que você sentiu isso dentro de você? Sim. Tiveram alguns momentos que, já olhando para o ator, você entende que tem alguma coisa ali que precisa ser lapidada. Eu acho que o Luciano falou uma coisa agora muito legal também, porque às vezes as escolhas estão muito na composição geral e não só no talento daquele artista específico, né? Mas tiveram algumas situações assim em novelas, por exemplo, o próprio Gabriel Leone, né? Quando começou lá na Malhação, que eu olhei e falei, cara, esse cara é um protagonista, não tem jeito. Assim, o Amaury também, a Bela, enfim. Tem muita gente que a gente já identifica no olhar, assim. Porque a televisão tem esse lugar também de identificação, né? As pessoas precisam se identificar com quem está contando aquela história. E aí, quando você acha já o ator meio que pronto, né, numa embalagem, é muito legal. Juliano. Fala comigo. Eu te conheço de outros carnavais também, né, Juliano? E a gente falando sobre grandes oportunidades da carreira, não tem como não citar a oportunidade que você teve de estar no Big Brother, e após isso veio, acho que, as grandes oportunidades na TV aberta para você. Você esperava? Você imaginou algum dia, quando você começou a estudar como ator, caraca, pode ser através do Big Brother, e veio? Como foi isso? Antes de mais nada, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Cara, nunca imaginei, porque foi um fato inusitado, único, né, de um ator entrar e interpretar por 36 horas um personagem. Mas quando eu recebi essa ligação, inclusive você sabe muito bem disso, um fato curioso aqui, para quem não sabe, em 2016 eu participei do Big Brother, onde eu tive que interpretar um personagem por 36 horas, e para mim foi algo mágico. Eu tinha certeza que isso não seria uma coisa decisiva na minha carreira, mas seria uma grande oportunidade, um canhão de mídia para poder mostrar o meu trabalho. Então eu aproveitei, agarrei com unhas e dentes, mostrei o que eu sabia fazer de melhor ali ao vivo, e graças a Deus, depois daquilo, grandes portas começaram a se abrir, e hoje estou aqui junto contigo. Pô, vamos voltar nesse assunto, viu? Vamos. Jane, você teve uma carreira incrível. Você foi descoberta andando de bicicleta no Ibirapuera, depois você desfilou para diversas marcas mundiais, e esteve na Itália, no Canale 5 Italiani. Bom, enfim, queria saber um pouco. E depois você migrou para a televisão. Como foi da descoberta para ter essa grande oportunidade da sua vida? E como que você via já se migrando para a TV? Bom dia a todo mundo. Eu fui descoberta, eu nem imaginava desse mundo da moda que existia em 96. Eu era uma criança. Tive uma oportunidade, agarrei com dentes e unhas e com tudo. Usei e abusei o máximo dessa carreira de modelo. Chegou um certo momento que acabou... Eu cheguei num lugar que eu já tinha feito quase tudo e eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Tive uma oportunidade, me chamaram para trabalhar, a Beth Lago me chamou para fazer o Fox Fashion, que falava sobre Fashion Week, enfim, aquele backstage de Semana de Moda, e aquilo me encantou. Eu falei, gostei. Era uma coisa mais fechadinha. Depois disso, eu tive uma proposta também para fazer o filme da Xuxa, Xuxa Popstar, mas era eu mesma, não era como uma personagem. Também eu falei, gostei muito. Aí ali eu falei, eu vou estudar artes cênicas, porque é um ambiente que eu amei, me encantei. Eu falei, por que eu não estou aqui antes? Fiz artes cênicas, depois eu fiz 2 peças de teatro no Rio de Janeiro. Fiz Muita Cama Nessa Hora, depois, mais a longo, fui fazer Chacrinha, enfim.
Da TV, eu comecei a trabalhar tudo paralelo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios e gosto de aproveitar as oportunidades que eu tenho. Eu trabalhei no durante 10 anos, eu fiz 4 programas lá. Era tudo TV, programa gravado, muito voltado à moda, entretenimento. Depois disso, eu estava no Rio, me convidaram para fazer o Hoje em Dia, que é um programa já de sucesso, já formatado, que vinha. Eu ia substituir a Ana quando ela foi para o programa de domingo, e ali eu falei, puxa, vou fazer uma faculdade de jornalismo porque eu acho que eu preciso aprender muito mais. Então, eu acho que todas as oportunidades que eu tive na vida e todas as portas se abriram, que eu me apaixonei, eu fui atrás para me profissionalizar mais, para ser muito mais completa naquilo que eu estava fazendo. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que nada vem por acaso, as coisas estão aí, você planta em cada lugar para você conseguir aumentar a gama de trabalho que você tem e a habilidade que você pode mostrar por aí. Não sei se eu respondi? Acho que sim, viu? Acho que você soube aproveitar as grandes oportunidades que aconteceram na sua vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar, e o quanto mais preparada você está para quando ela aparecer, melhor, para você não perder essa oportunidade, porque às vezes ela vem, se você não está pronta, para vir a segunda vez, você vai ter que trabalhar muito mais. Você tem que quebrar já uma imagem que fizeram de você por você não estar pronta, que no nosso trabalho é o mais difícil. Acho que todos já tivemos que passar por isso uma vez na vida, viu? Com toda certeza. Ô, Fábio, hoje você está como agente artístico. Ao longo da sua carreira, durante todos esses anos de produção de elenco, hoje, como que isso te ajuda hoje como agente? Você já consegue prever de antemão o que os produtores estão querendo, ou as diferentes linguagens? Você já consegue identificar? Tem uma coisa que você consegue puxar da sua carreira? Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho uma característica que, por esse tempo que eu passei também da TV, que a maior parte dos diretores eu já conhecia e já sei como eles pensam. Isso dentro da indústria televisão, né? E cinema também, já tinha feito algumas coisas. E aí rolou uma recepção muito bacana quando eu fiz essa transição, né? Perdão, eu perdi a pergunta. Se hoje a sua carreira como produtor de elenco te ajuda hoje como agente artístico? Me ajuda muito, e eu acho que tem uma outra característica também, eu fui ator. Então, assim, isso ajuda. E aí já tinha feito essa transição para a produção de elenco, e que eu acho que foi fundamental para que eu conseguisse acessar e entender melhor os atores e entender onde eles se encaixariam melhor, e até numa situação de teste, né, que as pessoas ficam mais nervosas, conseguir acessá-los e acalmá-los. E agora, para o agente também é a mesma coisa. O olhar inverte, né? Você sai de dentro de uma empresa onde você pensa de alguma forma por ela, pelo né, que ela tem de propósito ali, para olhar para o mercado como um todo. Então, assim, os streamings, enfim, a internet, né, as redes sociais hoje em dia. Então, me ajuda muito ter passado por ali e ter sido ator também. Eu queria só puxar esse anedoto, porque eu acho que você fez parte da minha carreira de um lugar muito importante na minha vida. O primeiro teste para a novela que eu fiz foi com você. Foi Totalmente Demais, uma novela da Sete, você escalou. E na época eu tinha 3 anos só de Brasil e eu não falava bem português. E você virou para mim e falou assim, cara, eu nunca vi um italiano goiano na minha vida. Que a primeira cidade que eu morei no Brasil foi Goiânia, eu morei 3 anos. Eu cheguei na Globo lá falando meio italiano, meio uai, meio tudo. E virou, cara, ou você muda ou você tira o sotaque, ou aqui você nunca jamais vai trabalhar. Aquilo foi um estímulo tão grande para mim que eu realmente busquei depois falar português fluentemente e aí veio. E nessa época eu conheci o Juliano também. Então, Juliano, eu queria puxar uma coisa assim. A gente sempre fala que entrar para o mercado de trabalho é muito difícil, mas se sustentar, continuar, é mais difícil ainda. Como que você fez isso, cara? Cara, realmente é mais difícil ainda. Tudo hoje na vida é difícil, mas você sustentar que é o grande segredo. Quando eu entrei no Big Brother, só para pontuar isso, eu sabia que ele teria uma grande oportunidade. E aí, obviamente, depois disso, começou a surgir os testes, e eu entendi, falei, cara, visibilidade não é sinônimo só de sucesso ou de que está tudo bem e que já deu certo a carreira. Você tem que se dedicar, estudar,
fazer as coisas acontecerem, ganhar a confiança das pessoas, do produtor de elenco, do seu trabalho, da sua dedicação. Então, tudo isso engloba naquilo que você quer chegar. Onde você quer chegar? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua busca artística? E aí, diante disso, existem os processos, como qualquer outra profissão. E o processo do ator não é diferente. Sabe, além de você estudar, se dedicar, errar, que é muito importante você errar, sabe, passar por cada fase. E aos poucos você vai ganhando essa confiança, né, por conta da sua dedicação de profissional, e as portas vão se abrindo. Mas é claro, você tem que sair um pouco dessa caixinha, sabe? Eu sempre falo para os meus amigos atores, ou qualquer outra profissão, você não pode ser só ator. Você tem que ser mais do que isso, você tem que saber se dividir. Né? Colocar o seu lado artístico, ali está o ator, né? A figura pública, e aqui está o Juliano Radila Ramp, a sua CPF, que vai produzir, se autoproduzir, criar sua rede de network, fazer as coisas acontecerem, porque isso é muito fundamental. Eu falo isso para os meus amigos, não adianta você ficar esperando a oportunidade aparecer na sua porta. Pode aparecer, claro, como apareceu para fazer teste depois do Big Brother, isso é normal, faz parte, mas não ficar sentado esperando as coisas acontecerem, porque não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, ter uma boa rede de network, você estar presente, fazer acontecer é muito fundamental. Depois eu quero puxar essa pergunta também com o Fábio. Jane, você já antecipou bastante coisa que você já fez aqui na vida, então eu já queria puxar essa pergunta para você. Se a Jane pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Jane jovem e falar assim, segue aqui ou não erre nisso, o que você diria para você mesma? Para fazer muito mais. Que eu acho que quando você é mais jovem, você é um pouco inseguro, com medo de errar e de ter uma crítica. Só um exemplo assim, que me marcou bastante. Quando eu fui fazer a peça de teatro com o Fernando Ceilão, foi maravilhoso e tal. Aí eu tinha feito uma participação, na verdade fiz uma novela no SBT, que era Cristal, mas eu queria muito mais nessa área e a oportunidade, não aparecia. Eu falei, vou produzir uma peça. Fui lá produzir uma peça, não foi de estouro, teve muita crítica, mas através dessa peça que o pessoal do Muita Calma Nessa Hora me viu, foram no teatro assistir, e foi ali que eles me convidaram para fazer minha primeira protagonista no cinema. E aí eu acho que, assim, sofri, claro, quando você leva uma crítica do que você está fazendo, era nova, não sabia, meti minha cara e fiz. E está tudo certo. Eu acho que isso vale como um aprendizado. E você não tem tanta essa segurança quando você é mais novo. Eu acho que vai assim mesmo. E se você não souber, você vai aprender, vai fazer melhor depois. Maravilhoso. Fábio, falando sobre isso, você esteve durante muitos anos nos bastidores e hoje você se vê no papel de orientar esses novos talentos a buscar as novas carreiras, e o que o Juliano falou é muito importante, que o ator tem que se autoproduzir também e ser quase um próprio empresário de si mesmo. Existe uma figura nos Estados Unidos, em Hollywood, que é do manager, que falta um pouco aqui. Você acha que você, hoje, como agente, e também que já foi produtor de elenco, você consegue quase ser essa figura de manager para os seus atores, ou não tem tempo para isso? Não, essa é a minha intenção. Assim, eu acho que existe esse descompasso ainda que está sendo, né, revisto no Brasil. Eu acho que o agente ainda não tem um reconhecimento que, como o produtor de elenco também conseguiu ganhar agora, né, o crédito, mas a valoração. Tem mudanças acontecendo de leis do Congresso, né, que vão facilitar isso. Mas eu acho que o mais difícil hoje é você conseguir, né, porque o mercado ampliou. Então, assim, antigamente a gente só tinha TV. Hoje você tem internet, hoje você tem streaming, você tem, né, você conseguir se tornar relevante para que consiga estar circulando entre eles. E aí, como você vai criar essa estratégia? Se você vai através de você, influencer, vai fazer seus vídeos e ele vai entender qual é a sua comunicação com aquele público e vai ganhar essa credibilidade. Eu fugi da pergunta, né? Mas estou indo por outro tudo caminho. certo. Tá ótimo. Mas você tem muito mais acesso e muito mais possibilidades de se fazer, né? Me volta para a pergunta que agora. Não, mas hoje, como agente quase manager dos seus atores, Sim. que acredito que você está cuidando mais. E aí existia esse meu desejo de fazer com que a gente tivesse um formato não americano, mas que fosse mais propositivo,
né, de não ficar só esperando que o mercado viesse atrás desses atores, como eu vi, às vezes, né, nas dores dos atores, esse tipo de queixa. Não é simples, é difícil, porque assim, a gente oferece. Né, eu estava do outro lado, que eu tinha, de alguma forma, uma influência maior ali com a direção. Não que eu não tenha hoje, eu conheço as pessoas, mas assim, é um movimento, às vezes, de recolocação daquela pessoa. Eu acho que, quando eu fui também, o meu casting foi sendo formado, eu fui entendendo o quanto de diversidade eu queria nele, em todos os sentidos, né, de tamanhos também, mas eu tenho pessoas grandes e pessoas menores, mas que o tempo todo a gente tenta trazer esse olhar 360 e participar e ser presente também nas decisões e nas provocações, para que aquele ator também se sinta cuidado, às vezes, no não, né? Porque é importante você ter que dar um não, às vezes. O mercado não está te valorando da forma que você merece naquele momento, ou o trabalho não vai ser o que você quer dizer. Então, tem esse movimento de pensar junto, é quase um casamento, né? Sem aquela parte boa que a gente resolve depois. Assim, Se você fosse dar um conselho assim, para nós atores, tipo eu e o Juliano aqui, ou atores que estão começando, o que você daria hoje em dia? Cara, se produzam, façam, se mostrem. Antigamente hoje a gente tem o teatro é fundamental, mas hoje a gente tem milhões de outras possibilidades e de espaços. Então, assim, conheço atores que não têm o foco no teatro, que querem um audiovisual. Então, faça vídeos, se produza, crie coisas, se juntem com os amigos que vocês têm próximos, que vocês possam criar, de repente, projetos. Vou comprar esse texto, ou não tenho dinheiro, vou chamar um amigo para dirigir, vou fazer um espetáculo alternativo, né? Eu acho que hoje a gente tem mais acesso a ser visto. Então, é o que a Jane falou, se joguem. Está com medo? Vai com medo. Né? Tem que ter, acho que tem que existir também um cuidado de como fazer os approaches, de como você se oferecer para o mercado. Você não está pedindo nada, você está oferecendo o teu trabalho. Então, assim, a gente precisa do teu trabalho, né, tanto de um lado quanto de outro, e você precisa do nosso. Então, assim... Sempre precisa de alguém para orientar, né? Também, para a gente não estar fazendo coisas erradas. E se desafiem também, saiam da zona de conforto, sabe? Então, o mercado, principalmente a televisão, vai sempre tentar jogar vocês em lugares que sabem que você já funciona. Então, assim, já dá certo ali, não vamos mexer. Então, como eu mostro para o mercado que eu posso também fazer outras coisas? E aí, o fato de você se autoproduzir é uma liberdade absurda, né? Tem vários gatilhos, assim, se a pessoa já tem uma estrutura financeira, que ela consegue dizer os nãos com mais facilidade, né? Ou se ela precisa pagar as contas naquele momento porque... Né? Porque tem que, né? A vida. Tem que, elas não deixam de chegar. Então... Ô, Juliano, papo de ator agora. Diga. Como as outras profissões, existem as linguagens do ator, né? Sim. Então, a gente tem ator de musical, ator de teatro, ator de TV, ator de série, ator de streaming, agora ator de novela digital. Como é que um ator hoje se prepara para estar pronto diante de todas as oportunidades que tem e das diversas linguagens que nós temos que estar aptos para isso? Cara, as novas linguagens são fundamentais até para poder tirar da zona de conforto. Eu sou um tipo de ator que eu gosto de me desafiar, não gosto de ficar na zona de conforto, eu gosto de fazer personagens diferentes, que tenham outras facetas, para que eu não seja rotulado como um ator de um papel único, sabe? O cara que só faz comédia, o cara que só faz drama, um cara que só faz esse tipo de personagem. Todas essas novas plataformas, isso só enriquece a nossa carreira, de não só nos desafiar como ator em personagem, mas também a gente se colocar em outro lugar e entender que existem outros processos, como as redes sociais, né, as novelas nas redes sociais, os streamings agora que entraram com muita força e cada vez mais. Então, o modo de preparo ele é igual para todos, porque você vai atuar, né? Só vai mudar o formato e principalmente aquele projeto vai te trazer um desafio diferente, você vai se enquadrar e se moldar.
A grande diferença da rede social é porque ela é num outro formato, né? Ela é na horizontal. Então, assim, existe essa linguagem até técnica que tem que ser combinada junto com o diretor, com o autor, com todo mundo, para a gente poder usufruir e tirar o máximo de proveito possível. A câmera, ela capta de você diferente quando você está na vertical, quando você está na horizontal. Então, são processos mais delicados. Quando você está no teatro, é um tipo de interpretação, porque a última pessoa que está lá na plateia tem que te escutar. Quando você está no cinema, é algo mais sutil. Quando você está na novela, um ritmo é diferente. O Fábio sabe disso. Então, você tem que estar preparado e entender também. Claro, você tem seu lado artístico como ator, óbvio, mas também entender que é uma indústria. Você tem que estar pronto. Não adianta você achar, pô, sou ator. Não, tem que chegar com o texto decorado, tem que estar pronto para desafio, para improviso, para qualquer outra circunstância. 20 cenas por dia. 20 cenas por dia, muda tudo. Então, assim, você não pode chegar 100% moldado àquilo que você construiu, mas tem que estar 100% pronto para você escutar e receber esse desafio, seja do diretor ou do autor que está atuando contigo. E também tem o fato de ser uma obra aberta, né? A televisão você depende ali o tempo inteiro da aprovação do público. Então, você tem o group discussion e aí se entende que a história está caminhando para um lado que a audiência não está. O ator tem que estar preparado para achar outros caminhos, né? Eu lembro que eu fiz uma malhação uma vez que demorou para pegar e a autora mudou a história uma vez, aí mudou a história a segunda vez. Na terceira vez, chamaram uma pessoa para escrever com ela, porque não estava conseguindo ir, e os personagens todos ficaram completamente perdidos, né? Porque cada hora ia para um caminho, mudava de novo, mudava de novo. Os atores tiveram que ser extremamente hábeis e sensíveis, né? Aquela condução, e muito da história foi sendo construído por eles em cena, porque às vezes o diretor chegava e falava, não tem texto, vamos lá, a gente vai ter que, né, fazer essa transição junto. Sim. E aí a coisa foi acontecendo, e no final eu acho que foi uma das malhações que mais saiu gente bacana, que está aí até hoje, né? E se eu estiver errado, você me corrige, desculpa. O mais engraçado, se eu estiver errado, você me desculpa, mas eu acho que a Globo, né, eu acho que é a única emissora, né, no mundo que faz uma novela em obra aberta. Então, esse é o grande desafio, porque você vai pegar outras emissoras, streaming, teatro, seja na rede social, a obra já está fechada. Sim. Quando você vai pegar uma novela, principalmente na Globo, é diferente, é um desafio a cada semana. Chega um bloco de roteiro diferente, você tem que estar apto. Putz, meu personagem foi para outro caminho. Você não tem uma obra fechada onde você consegue construir o arco do personagem 100%. Então, cara, você tem que estar pronto o tempo inteiro, bicho. Chega o diretor e fala, amanhã você já vai virar o vilão, amanhã você vai matar aquela mocinha ali. Cara, como assim? Eu não construí isso. Então, você tem que estar pronto, sempre na sutileza e ouvindo. Acho que ouvir é muito importante. Ouvir o diretor, ouvir o ator, ouvir uma outra proposta. Não pode chegar e ficar fechado. Não, isso aqui é meu personagem, eu criei desse mundinho aqui, acabou. Não. Porque às vezes pode vir uma coisa muito interessante, principalmente uma obra aberta como as novelas da TV Globo. O Jane, você teve uma carreira imensa, né? Das diversas formas, de modelo, para atriz, apresentadora, produtora, criadora. Né? Nada. Eu queria te perguntar, perseverança vale mais que talento? Com certeza. Eu acho que só para colocar o que vocês estavam falando, dessa coisa de mudar de carreira, de profissão, de se jogar, eu acho que o mais importante disso tudo é você estar cercado de um bom empresário, com pessoas do teu lado que pensam que nem você, que querem a mesma coisa que você, porque ninguém faz nada sozinho. Então, acho que para você ter sucesso numa coisa que você está fazendo, você tem que se cercar com profissionais incríveis do teu lado. Não fiz nada sozinho, não é que eu fui lá produzir uma peça sozinho, eu não sei fazer isso. Falei com uma produtora, falei com o pessoal, aprendi sobre luz, eu fui contra a regra. Você vai se cercando de tudo e vai entendendo o mercado. Acho que perseverança e a vontade de fazer é muito mais importante do que talento. Em qualquer área, em qualquer trabalho, porque daí você se esforça e você vai atrás. Talento é bom? É bom, já é metade do caminho, você sabe fazer aquilo. Agora, se você não lapidar também, vem uma pessoa e te engole. E eu fiquei sabendo que você vai ter um programa novo aí, queria que você falasse um pouco sobre. Pois é, eu trabalhei 9 anos na Record, eu fazia um programa aberto que já funcionava, eu entrei num programa que já era de sucesso e muitas das coisas que eu gostaria de ter colocado e de colocar ali, não pude, até porque já era um formato feito. Por eu ter tido meu início, e sou muito grato pela moda de tudo que ela me fez,
eu senti a vontade de mostrar realmente como o mercado funcionava e até como uma homenagem a todos esses profissionais incríveis que trabalham. Então, foi uma ideia minha e de uma maquiadora conversando, porque era tudo meio banal. A gente idealizou e formou um projeto original, 100% original no mundo, que chama Work It, onde que cabeleireiro, maquiador e stylist trabalham juntos. Apenas um sai vencedor, é um reality, que é o imagimer, que é aquela pessoa que vai fazer a imagem que todos vão desejar depois. Então, é um profissional que vai entender a complexidade, o tão grande que é quando você vai fazer um trabalho de criar uma imagem que é uma imagem futura, assim. Então, foi um trabalho que fez a primeira temporada no I, coproduzido pela Universal. Não fiz nada sozinha também. Tinha um meu amigo que conhecia, que é o André, da Monster Movie, e aí a gente chegou nesse formato final, que foi o Work It. A gente vai agora para a segunda temporada, estou muito feliz com esse projeto. Previsão de estreia? A segunda temporada acabou de acabar a primeira temporada, só que tem todo demora até sair e tal. Acho que a gente começa a gravar no ano que vem, no começo do ano que vem, a segunda temporada. E se Deus quiser, a terceira já, logo em seguida. O papo está acabando, mas eu queria muito te perguntar uma coisa, Fábio. Que você foi responsável em escalar o Vitor Sparapani para uma novela digital que bombou aí, mais de 400 milhões de views. Se abrir um mercado novo, esse mercado vai se profissionalizar mesmo? Vão surgir novos atores, novos formatos? Como que você enxerga isso como agente e também como antigo produtor de elenco? Eu acho que esse mercado já está aí. Assim, ele já estava, né, com cheiros de que ia acontecer há muito tempo. O TikTok, já há algum tempo atrás, já tinha criado a possibilidade de você ter filmes de até 2 horas. Né? Então, e esse formato de novela digital, eu acho que vem para ficar. Eu acho que é um caminho que as próprias emissoras já entenderam que é inevitável e irreversível. Você acha que a Globo, a SBT, Record vai aderir também a esse formato? A Globo está fazendo já um dorama, né? Fez um piloto agora de um dorama, até com Valcir escrevendo. E espero que dê certo, que é um resgate também de um horário que eu acho que é muito importante para a gente, que era o horário ali da Malhação, né, que trazia um celeiro de novos atores, ainda sem esse compromisso e essa cobrança do público, né, porque a Malhação Tá faltando um formato assim, né? o público já entendia como uma oficina. Né? Escola. Uma escola. Mas, voltando ao formato, eu acho que é o primeiro de muitos que vão surgir ainda de novas possibilidades para a gente. Por isso que eu acho que surgiu uma ideia, vai, faça, sabe? Pense em como fazer que ela vá para frente. É pequeno, não tem dinheiro para investir tanto. Faz no pequeno, chama os amigos, pede para os amigos divulgarem e repostarem. Eu acho que todo o mercado está cada vez mais atento a todas essas plataformas e formatos. Sabe? São adaptações, né? São adaptações. Não substitui, né? E linguagens, né, também. Porque Exato. aí você vê a vida solteira do meu marido milionário. 400 milhões de views. 400 Sucesso. milhões. E foi um texto que foi feito em várias línguas ao mesmo tempo, com elencos diferentes. E gravado em 7 dias. Né? E gravado em 7 dias. Loucura. Assim. Foi uma loucura. E a versão brasileira é a que mais está fazendo sucesso. Né? Então, existe também um lado que, na mesa anterior, foi falado, que é trazer a realidade brasileira para as nossas histórias, ótimo, sabe? Ótimo. Porque a linguagem novelesca, né? A linguagem novelesca e os conflitos, né? Porque não adianta você trazer conflitos que nós não vamos nos identificar. Né? Então, acho que os arquétipos muito bem definidos, né? Acho que o grande segredo agora, o grande desafio é a gente achar, né, uma forma de contar essas histórias e que a gente compre também, porque a gente compra as histórias mais loucas do exterior. O filme, o cara faz as maiores loucuras, ninguém questiona. Coloca uma história com atores brasileiros que seja não realista. Vai chover crítica, haters, enfim. Juliano, só para acabar aqui esse papo, antes que a produção manda a gente embora, alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Olha, você pontuou bem, fez ótimas perguntas. Eu acho que eu gostaria de deixar um recado
Por favor. para pessoa, para aquele que é ator, atriz ou de alguma maneira quer introduzir na carreira artística. Tenha persistência. Se você acredita naquilo que você faz, tenha persistência. Seja insistente todo o tempo. Crie a sua rede de network. Esteja rodeado de pessoas que vão somar na sua carreira e que, claro, que tenha a ver com seus valores. Então, você se preparar, se moldar, tenha clareza de onde você quer chegar como ator, como artista, e se prepara para isso, se preparar mesmo para quando chegar essa oportunidade você continuar sólido, né? Porque entrar, conseguir um grande papel, não vou falar que é fácil, mas não é impossível. Agora, você se autossustentar ali naquela carreira é complicado. Então, é óbvio, você tem que se produzir. Inclusive, ano que vem eu estreio e lanço, né? 2 grandes projetos, onde eu vou estar entrando no mercado como produtor executivo. É um acréscimo da minha carreira. E eu entendi que se você estiver rodeado de boas pessoas que botam a mão na massa, fazem acontecer junto contigo, só tende a crescer e a conquistar os seus sonhos. Maravilhoso. Bom, uma salva de palmas para esses 3 convidados ilustres.